Ucrânios do Brasil, 130 anos de cultura e tradição ucraniana. É um livro homenagem, a gente costuma falar, sobre a presença e imigração ucraniana aqui no Brasil. O livro ele conta a história da imigração, como que os primeiros imigrantes se adaptaram no Brasil, e se adaptaram culturalmente falando, como que o hábito, a tradição cultural que eles trouxeram lá da Ucrânia foi preservada aqui no Brasil, né? E como que as outras etnias, as outras ondas imigratórias que vieram após a Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial foram se adaptando também e foram fazendo readequações, arranjos culturais, porque eles chegaram no lugar já nessa época, década de 40, que já tinha outros imigrantes aqui morando, de outras etnias. Então foi o que a gente chama de hibridismo cultural. E nesse hibridismo cultural, muita coisa foi adaptada, muita cultura italiana fez parte da cultura ucraniana e vice-versa. E esse livro conta um pouco disso, como que esses imigrantes das várias gerações que vieram, lá do século XIX e do início do século XX, foram se adaptando e foram vivendo no Brasil culturalmente falando. Esse livro foi um projeto da pandemia, né? Ele começou praticamente junto com o início da pandemia. Eu conhecia o Diego já de outras oportunidades, de outras pesquisas que ele tinha feito sobre os ucranianos e matérias. A Thalita eu ainda não conhecia, então a gente se conheceu de maneira online, na verdade, e todo o trabalho foi desenvolvido online, né? Ao longo da pandemia a gente não se encontrou ao vivo nenhuma vez. A obra toda levou mais ou menos um ano para ficar pronta, né, para a gente escrever e conseguir revisar e publicar. E a gente entrevistou pessoas ligadas à Sociedade Ucraniana do Brasil, que é aqui no centro de Curitiba, a comunidade ucraniana lá na Água Verde da Catedral Católica Ucraniana. A gente entrevistou o Dom Jeremias da Catedral Ortodoxa. Então a gente trouxe todas as comunidades ucranianas de Curitiba para dentro do livro. Elas estão representadas de alguma maneira dentro do livro. A importância da obra do Diego Antonelli, do Andrei Choma e da Thalita Seniuk é dar visibilidade a uma cultura que está presente principalmente aqui no centro-sul do estado do Paraná. São tradições, são mitos, são religiosidades, são gastronomia, são sabores, são modos de ver o mundo que foram trazidos ao Brasil da Ucrânia há 130 anos atrás ou há 100 anos atrás e que estão presentes no nosso cotidiano. O pai já nasceu no Brasil, eu nasci no Brasil, tenho 76 anos, já tenho netos, né, e todos nascidos no Brasil. Mas falam ucraniano em casa? Tak, zobu moja persza mowa. Sim, foi a minha primeira língua que eu falei. É importante que os netos aprendam. Tak, moja unuka, vona znaje govoriti troszki. Sim, a minha neta sabe falar um pouco. O Vitório é um grande nome da comunidade ucraniana, presidente da representação central. A ideia inicial do livro, uma das ideias foi dele, porque a princípio o livro era para falar só de migração, e aí o Vitório entrou com a sugestão da gente tratar da cultura dos ucranianos aqui, isso lá no comecinho do projeto, e o Vitório nos apoiou ao longo de todo esse processo, é dele o prefácio no livro, ele é uma grande personalidade, sempre nos incentiva, ele que fez com que a gente fizesse um lançamento ao vivo, né, presencial desse livro. Olha, vieram pessoas convidadas, pessoas que fazem parte do folclórico ucraniano, estava o cônsul honorário da Ucrânia aqui no Brasil e foi organizado em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, então a gente tem que agradecer esse espaço também. Foi muito importante para divulgar a obra, divulgar o nosso trabalho e para podermos fazer essa história da cultura ucraniana que não é tão conhecida, se fazer mais conhecida para a sociedade como um todo. Vocês pretendem levar essa obra para a Ucrânia também? Tem algum projeto de intercâmbio? Por enquanto a gente está pensando em fazer intercâmbios aqui mesmo, em Prudentópolis, em Malé, em cidades, União da Vitória, em cidades que tem grupos ucranianos muito fortes, consolidados. A gente não pensou ainda nessa possibilidade de levar para a Ucrânia, porque a gente está em pandemia ainda, então a gente está mais pé no chão nessa programação, nesse planejamento. A gente está planejando fazer local, primeiramente, para depois possivelmente expandir. O livro pode ser adquirido nas livrarias de Curitiba, também pelo site da editora Máquina de Escrever, ou então a versão digital pode ser adquirida na Amazon.